A primeira experiência foi os pombos, correto? E quando começou a dar ideia de fazer o Companhia Docas de Santos? Olha, isso daí é o seguinte, a doutora Rosa Cardoso, ela foi uma advogada dos anos 70, uma mulherzinha pequenininha, magrinha, mas uma força espetacular. Ela foi advogada de muitos presos políticos. Um dos presos políticos que ela defendeu foi a Dilma. Dilma Rousseff, que foi É, presidente. foi advogada da Dilma, quando a Dilma foi presa. E de uma fortaleza, se você vê aquela mulherzinha pequenininha, miudinha, você não acreditava. Ela nos tribunais militares, defendendo os presos e tal. Ela foi nomeada para a Comissão Nacional da Verdade, que eram 7, 8 pessoas, depois tinha o estamento inferior, né? Eu era parte dessa parte das secretarias, digamos assim, mas ela era de alto nível. Eu encontrei com ela no aeroporto, estava a Adriana e eu, e ela fez uma brincadeira assim, e vocês, quando é que vocês não teve vergonha de escrever sobre 64? Eu olhei para a Adriana e falei, ó, tá falando com você, não tá falando comigo não. E não, vocês precisam escrever, não sei o quê, isso daqui é uma história rica, ninguém escreveu sobre isso, tem muita coisa esparsa, mas não tem uma coisa consistente. Então foi aí que nós escrevemos sobre o Eternamente em Berço Esplêndido. No meio, antes dos Pombos, esse daí teve um que é sobre a igreja em Roraima, Sim, eu falei aqui. que é genocídio indígena e perseguição à igreja católica. Dizem que mataram muito indígena lá no Amazonas, né? No norte do Amazonas e no sul do Pará, de Roraima. Dizem que matou muito, não é tanto assim. O pessoal sabe que aumenta, né? Foram só 2.400 indígenas assassinados. Quê? Quê? 2.400 indígenas. Inclusive com napalm. Aquele que usava no Vietnã, bomba de Sim. napalm, eles jogavam napalm nos indígenas. Eu consigo pegar eles na mata, botavam fogo na mata. Tem documentos militares que eles querem passar no meio de uma aldeia, a estrada, que vai de Manaus até Caracas, passando por Boa Vista. E os índios estavam contra, porque passar no meio da sua casa, você quer que eu passe no meio da tua casa? Ninguém quer, obviamente. Bom, os índios estavam contra, né? E tem uma ordem de um general que diz o seguinte, se eles não deixarem passar, mostra o peso das nossas granadas e das nossas metralhadoras. Isso está escrito. É documento militar. Não sou eu que estou dizendo. Tem no carimbão. Entendeu? Então nós produzimos esse texto e contra toda a perseguição, contra os padres, os bispos, que não tinham nada que ver. Os padres eram acusados de comunista, padre comunista, bispo comunista, está de brincadeira. E então nós temos esse livro, e quando terminou nós começamos a trabalhar com estas docas, já com a pressão da doutora Rosa. Toda vez que ela encontrava, ela dava um aperto em nós. Então nós começamos a juntar o material, e o material a gente vai juntando assim, como eu disse, né? Nós vamos conversando com as pessoas vão contando a história, as histórias se entrecruzam, às vezes não é exatamente aquilo, tem diferença de data, não sei o quê, mas nós não nos preocupamos com isso. Isso, digamos assim, quando eles vão contando a história, nós estamos fazendo um roteiro do que vai ser pesquisado. Mais do que a história que ele está contando, porque nós temos que provar com documentos. Não adianta você me dizer que foi você que disse. Na frente do juiz, você disse que disse. Eu digo que não disse, fica aquele rolo. Disse ou não disse, não é prova, né? A prova é material sempre. Então, eles vão contando, nós vamos traçando o roteiro. Daí, depois, a partir daí, a gente vai buscando os documentos.